Não vamos falar de abrunhos, vamos falar de portagens. Você recorda-se, já várias vezes dissemos aqui, que nós temos um sistema obsoleto de cobrança de portagens em Portugal. Há carros que facilmente pagam classe 1 e há outros que inexplicavelmente vão parar à classe 2. Ora, este senhor que aqui está é quem conhece isto mais profundamente, chama-se Hélder Pedro e é o presidente da Associação do Comércio Automóvel Portugal, ACAP. Exato. Hélder, obrigado pela conversa com o Cor do Dinheiro. Muito obrigado também por ter vindo. Bom, vamos explicar às pessoas como é que se decide o que é classe 1 ou classe 2. Tem a ver com a altura e com o peso. Exatamente. São critérios que têm a ver com a altura e peso, como referiu. Infelizmente não existe na Europa uma norma que unifique em todos os países esta classificação. Há uma tendência a nível europeu, mas cada país tem definido por si aquilo que são as normas de classificação entre classe 1 e classe 2. Em Portugal, as normas que dividem a classe 1 da classe 2, ou que a classificação em classes de portagem 1 ou 2, são obsoletas na nossa opinião. Porquê? Porque não estão adequadas àquilo que é o novo design automóvel, ou seja, aquilo que são as regras da altura do veículo ao eixo da frente. Qual é a altura? É 1,10 m da altura medida à vertical do eixo da frente e mais 2.300 kg. Já esta norma uma exceção. Sim, nós temos casos em que há automóveis que passam 2 mm, 1,10 m, e pimba, caem na classe 2. Exatamente. Há que ver que esta norma também, Portugal é um país onde se vive muitas exceções à legislação, portanto somos os países da Europa com mais leis, mas depois somos os que temos mais exceções às várias leis, não é? Sim. E também todos nos recordamos que esta lei foi feita na altura pelo governo da época para encaixar os monovolumes que na eram classe produzidos 1. aqui na Alta Europa. Também, não e, só portanto, esses, mas privilegiar um bocado a produção do automóvel em Portugal. Toda a classe monovolumes. Aliás, a ACAP nessa altura disse que teria que ser feito para toda a classe e não para uma marca em concreto. Foi isso que seguiu, mas foi para uma classe de veículos, que são veículos, de facto, pesados. Estamos a falar de veículos com um mínimo de 5 lugares, 7 e alguns 9, não é? E, portanto, criou-se na altura um conceito, a tal exceção para ser classe 1, em termos de peso e de altura ao eixo da frente, hoje em dia se tornou obsoleto para as tendências. Claro, todos sabemos. até porque hoje em dia as marcas, a tendência vai ser para monovolumes. Desde, aliás, SUVs, exatamente. Tanto mini SUVs como SUVs de tamanho maior. Exatamente. Há aqui dois fatores que levam a que a lei está completamente, o critério da lei está completamente obsoleto. Primeiro, a tendência das marcas, como disseste e bem, que estão a abandonar estes monovolumes dos 7, 9 lugares e a vir para os SUVs. Algumas até estão a produzir menos carrinhas e a produzir mais SUVs. Mais SUVs e, por outro lado, também, e isso também temos que ter em consideração, as próprias marcas são obrigadas, em termos da legislação europeia de proteção de peões, há uma diretiva comunitária de proteção de peões, em que, de facto, a altura ao eixo da frente fica cada vez maior, portanto, são mais altos, em termos do impacto... Para proteger o peão. Exatamente. Portanto, há uma tendência do design, mas há também das normas europeias. Hélder, tu e a tua associação têm sido as mais batalhadoras no sentido da mudança da lei em Portugal. Porquê é que não tem mudado até agora? Há aqui dois fatores. Há uma tendência, de facto, para o imobilismo, deixar estar o que está. Por outro lado, também os vários governos têm referido que há contratos fechados com os concessionários. Temos que ver que esta situação... Sobretudo a Brisa, não é? Sobretudo a Brisa é que tem maior rede em exploração, mas há 7 ou 8 concessionárias de autoestradas, portanto, com contratos desfasados no tempo em termos, enfim, da sua validade, e que estarão, eu não conheço nenhum dos contratos, como é óbvio, mas que estarão fundamentados numa determinada classificação. E esse é um dos óbvios. Eles não querem perder a receita que têm, até por causa disso. Mas é aí que a ACAP tem uma proposta a fazer. Eu julgo que tu tens em primeira mão já novidades da proposta nova que vocês têm estado a analisar. Nós temos propostas, temos feito, exatamente. Nós conseguimos criar um grupo de trabalho, finalmente, ao fim de muitos anos. Isto não é confidencial, porque esse grupo é público. Propusemos a criação, melhor ainda, no âmbito do Governo, de um grupo de trabalho que reúne não só entidades da administração pública sob tutela do Ministério de Infraestruturas, mas também associações de autoestradas. Mas tu recebeste um estudo agora, neste momento. Produziu-se um relatório, há um relatório, digamos, que irá ser... Para onde é que isto aponta? O relatório aponta num sentido de aquilo que achamos que é uma linha mais igualitária com
nos outros países da Europa, portanto, a questão do 1,30 m definiu-se que em termos europeus existe a Itália, Ou a seja, França e países... Tudo que fosse até 1,30 m estaria poder estar o 1,30 m, mas também abaixo de 2.300 kg, ou seja, porque o impeditivo também é o peso, não é? Sim. Aqueles 2.300 kg, há veículos que têm mais de 1,10 m neste momento, mas que não têm têm menos de 2.300. os 2.300 kg, porque os veículos, lá está, os SUVs são mais leves que os Para monovolumes. quem está daquele lado, que neste momento, imagina, paga classe 2, se tivesse um carro, se este estudo que vocês fizerem se transformarem em lei, os critérios se transformarem em lei, um carro até 1,30 m pagaria classe 1. Tendo menos de 2.300 kg. O estudo aponta Exatamente. vários cenários, Abaixo não é? de 2.300. Haverá cenários certamente mais restritivos, não é? Que imporão outro tipo de restrições, mas em termos gerais, o que nós pretendemos aqui é esta limitação, de facto, do 1,10 m, porque há carros com altura ou esta-frente superior, e também os 2.300 Faça kg. publicidade, há modelos que não faz sentido nenhum. Eu olho para um Opel Mokka, por exemplo, e aquilo cai na classe 2, que é uma estupidez total, não é? Exato, é um não exemplo, faz mais pequeno sentido. é um dos exemplos que tem sido dado, mas também era importante salientar que não são só modelos que estão em comercialização, mas são os modelos que vêm a seguir. Nós fizemos um inquérito a todas as marcas e até 2020 vamos ter 60 modelos que, a não se alterar, com SUVs, todas as marcas, que a não se alterar a legislação, caem na classe 2, como esse exemplo que referiste, que é um pouco um contrassenso para esse tipo de veículo, digamos até assim. Até porque causa menos desgaste à estrada. Causa menos, exato. Com mais de 2.300 kg. Porque a CAP tem uma posição de fundo que o critério para a classe 1 devia ser os 3.500 kg, que é, de facto, aquilo que é o ligeiro e o pesado. O ligeiro, classe 1, o pesado, classe 2, porque é a questão do peso, não é? Sim, desgasta mais. E desgasta mais, naturalmente, é isso que faz o desgaste. Mas não sendo essa, digamos, para já, a solução, mas há um aspecto que eu gostava de dizer aqui, e também que é o seguinte, porque por vezes nós tentamos provar isso, e penso que isso será uma das conclusões também do relatório, que de facto, por vezes não se pode dizer que a alteração da classe leva a uma perda de receita. Porque há veículos... É aí que eu queria chegar, ou seja, tu achas que a Brisa e os outros operadores acolheriam de bom grado esta proposta precisamente porque não haveria uma quebra de receita? Eu não sei se é essa a posição deles, mas a nossa posição da ACAP é que, de facto, achamos que essa alteração, ou encaixar veículos neste momento, ou modelos que não se vendem, ou a vender-se, circulam muito pouco ou não circulam na autoestrada. Há pessoas que, quando compram em consciência um veículo, como referiste, para a classe 2, são pessoas que têm um circuito fora da autoestrada e evitam. Se passasse a classe 1, naturalmente, para teres uma ideia, hoje de manhã, quando eu, no comentário matinal, disse que ia falar contigo, houve uma pessoa que diz assim, eu tenho um classe 2 e evito andar em autoestrada. Pois. Ou seja, isto é uma distorção completa, uma estupidez. Exatamente, mas se virmos a tal elasticidade da procura, pode-se provar, de facto, que a alteração da legislação não levará a uma perda de receita, como seria, digamos, a reação mais imediata que possa existir, e certamente é legítima da parte das concessionárias de autoestradas, mas o que nós tentamos provar é que, de facto, por um lado, os veículos circularão mais em autoestrada e, por outro lado, vender-se-ão mais veículos desses segmentos. Não se vão vender mais carros, as pessoas fazem uma opção. Sim, qual é a tua percepção da receptividade que o Governo olha para isto? Eu penso que o Governo olhou, ao criar o grupo de trabalho, o Governo viu que esta era uma matéria que tinha que ser alterada ou pelo menos discutida. E acha que vai ser antes das eleições ou depois das eleições? Nós gostaríamos que fosse antes, não é por haver eleições, é porque era mais rápido, mas duvido que seja assim. Nós gostaríamos que fosse antes pela rapidez, só por isso. Não é? Muito bem. Hélder, muito obrigado por esta conversa. Olha, já percebeu, não é? Como é e como é que faria sentido ser. Vamos aguardar que, do ponto de vista político, haja coragem para avançar com isto. Está há anos para mudar. Fique por aí. Amanhã, às 8 da manhã, cá estaremos com um comentário matinal. Obrigado por ter estado desse lado.